Olá! Junte-se e fortaleça a nossa comunidade de concurseiros, fazendo parte do canal Quero Questões. Tenha acesso a conteúdo de qualidade, interaja com outros estudantes e esteja rodeado por pessoas que compartilham do mesmo objetivo, a aprovação nos concursos. Venha fazer parte da nossa comunidade e trilhar o caminho do sucesso juntos. Vamos começar? Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e este é um evento importante para os seus estudos nessa disciplina. Juntos nós resolveremos 50 questões recentes de Direito Constitucional. Eu separei essas questões por temas, então, para você que vai acompanhar essa aula inteira, saiba que teremos 10 questões sobre direitos e deveres individuais e coletivos, 10 questões sobre direitos sociais, depois 10 questões sobre nacionalidade, na sequência mais 10 questões sobre os direitos políticos e com isso encerraremos a parte envolvendo os direitos e as garantias fundamentais, mas a aula só será finalizada depois de resolvermos as últimas 10 questões sobre a organização do Estado. Eu escolhi trabalhar esses assuntos justamente porque eles são cobrados em praticamente todos os editais. Então, você que está acompanhando essa aula, eu espero, vai aproveitar muito a resolução dessas questões. Vamos treinar? Então, começando com os direitos e as garantias individuais, o artigo 5º aqui vai ser muito prestigiado. E a primeira questão que eu escolhi para trabalhar é da FGV, é do ano de 2021. Na aula de hoje, você vai resolver questões de 2021, mas de forma mais incisiva, questões do ano de 2022 e algumas já do ano de 2023 também, tá? Mas vamos em frente, essa aqui é a primeira e é um clássico da FGV. Marie é integrante de uma tradicional família francesa. Nascida e criada em Paris, deseja viver no Brasil e seguir a carreira política. Para decidir que planos traçaria, estabeleceu contato com um advogado brasileiro que lhe informou o que, precisamente de forma correta, o advogado vai dizer para ela. Ela pode fruir de direitos políticos, por ser estrangeira não tem direitos fundamentais de nenhuma natureza. Como é que funciona isso? Bom, o artigo 5º no caput, ele identifica que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A redação desse dispositivo é ligeiramente truncada. Se você fizer uma interpretação rápida e muito literal, talvez entenda que somente os brasileiros e os estrangeiros que aqui tenham residência vão fruir dos direitos fundamentais, o que seria um equívoco. Segundo o Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa que esteja em nosso território, pelo simples fato de ser uma pessoa humana, vai fruir de direitos fundamentais. Pouco importa se é um brasileiro, um estrangeiro ou ainda um apátrida. Há prefixo de negação, apátrida, aquele que não tem nacionalidade alguma. Todas essas pessoas vão fruir de direitos fundamentais. Mas veja, não de todos os direitos fundamentais. Afinal de contas, existem direitos fundamentais que só poderão ser exercidos por brasileiros. É o caso, por exemplo, dos direitos políticos. Para um indivíduo se alistar como eleitor aqui no Brasil e votar, e eventualmente poder se candidatar a cargos eletivos, ele deve ser necessariamente brasileiro. Então, os estrangeiros que estejam aqui residindo ou estejam em trânsito, trabalhando de férias, estrangeiros que aqui estão, exercem sim direitos fundamentais, mas não todos. Direitos políticos, por exemplo, não, porque são direitos que só podem ser exercidos por brasileiros. A Constituição exige a nossa nacionalidade para que o indivíduo exerça os direitos políticos, tá bem? Mas, por exemplo, o estrangeiro pode ser proprietário? Pode, vai exercer um direito individual que está no artigo 5º, inciso 22. Seria possível ofertarmos ao estrangeiro um tratamento desumano, degradante ou submetê-lo à tortura? Claro que não. Então, observe que os direitos fundamentais que estão atrelados, em especial, à preservação da dignidade da pessoa humana, vão ser fruídos por todos que estejam em nosso território, estrangeiros, apátridas, brasileiros. Então, o súdito estrangeiro, mesmo que não tenha domicílio aqui, que esteja em trânsito, passeando, ou de férias, ou trabalhando, ele tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação da sua liberdade e a observância pelo poder público da cláusula constitucional do devido processo, tá? Então, nós temos o dever de assegurar, mesmo ao réu estrangeiro ou apátrida, os direitos básicos.
Mas tome cuidado, então. Nem todos os direitos fundamentais vão ser fruídos por todas as pessoas. Aqui eu coloco como exemplo o artigo 5º no inciso 73, que indica para mim quem pode apresentar no Poder Judiciário a famosa ação popular. A ação popular visa proteger o patrimônio público, o patrimônio material, que é o erário, e o patrimônio imaterial, o meio ambiente, a moralidade administrativa, o patrimônio histórico e cultural. É qualquer pessoa? Não. É qualquer cidadão. Então, para que o sujeito possa ajuizar uma ação popular, ele precisa ser cidadão, e só será cidadão se, evidentemente, antes for nacional, tá bem? Então é muito importante ter atenção a essas questões. Eu deixei aqui para você alguns exemplos de direitos fundamentais que vão ser exercidos por todos, outros que vão ser exercidos só por pessoas jurídicas, direito fundamental que vai ser exercido só pelo próprio Estado, né, que é a requisição administrativa aqui do artigo 5º, inciso 25. Então, o material traz mais algumas informações para você ir detalhando melhor essa explicação. E para fechar, eu já tinha comentado com você que estrangeiros não podem alistar-se como eleitores, né? Porque direitos políticos não são direitos universais à disposição de toda e qualquer pessoa. Direitos políticos serão fruídos só por brasileiros. Com tudo isso mapeado, como é que eu respondo essa questão da FGV? Marie nasceu e foi criada em Paris, é de família francesa. Ela vem para o Brasil, mas veja, ela não poderá exercer direitos políticos porque é estrangeira. No entanto, ela faz jus a muitos outros direitos fundamentais. Lembre-se, a expressão direitos fundamentais é um gênero. Direitos políticos representam uma espécie desse gênero. Ela não tem direitos políticos, mas pode, evidentemente, exercer direitos fundamentais que sejam compatíveis com a sua condição de estrangeira. Esse tipo de questionamento é bem clássico da banca FGV. Então, se você vai fazer prova dessa banca, fique atento, né, a uma questão desse tipo, porque ela é reproduzida em múltiplas provas, tá bem? Agora, na sequência, vejamos um item cobrado pelo CESP numa prova de 2022. A manifestação do pensamento é livre, sendo garantido também o anonimato. Bom, isso aqui que a banca fez nessa questão é algo muito corriqueiro, que encontramos o tempo todo em provas. A manifestação do pensamento é livre? Sim, isso está no artigo 5º, no inciso 4. Mas precisamos conhecer o autor da manifestação, porque, eventualmente, ao externar suas ideias, seus pensamentos, seus desejos, esse sujeito ofende um terceiro, calunia alguém, comete crime, precisa, portanto, ser responsabilizado. Uma eventual manifestação desse indivíduo pode gerar um dever de indenizar, não é? Então, por conta disso, a Constituição não garante o anonimato, a Constituição veda o anonimato. O inciso 4, ao tratar da liberdade de expressão, nos diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, a sua liberdade de expressar suas ideias, suas concepções, o seu pensamento, isso não é, em nosso texto constitucional, um direito absoluto. Tá? A Constituição não garante o anonimato, então este item aqui você teria que marcar como errado. Em associação ao inciso 4 do artigo 5º, sugiro a leitura do inciso 5º também. Por quê? Porque ele nos lembra que a Constituição assegura o direito de resposta e ele é proporcional ao agravo, além da Constituição garantir eventual indenização, que pode ser por dano moral, por dano material, por dano à imagem, por tudo isso, né? Aliás, lembre-se que até a pessoa jurídica pode sofrer dano moral porque ela tem honra objetiva, tá? Então, é assegurado o direito de resposta. Ele é, o direito de resposta, sempre proporcional ao agravo. Tá? Então, aqui numa exemplificação bem rasteira, mas que pode te ajudar a entender essa proporcionalidade. Imagine uma manchete falsa de um jornal de grande circulação. E essa manchete estava na capa do jornal. Se o jornal errou e precisa agora ofertar o direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo. Então, o direito de resposta não pode ficar escondido lá na página X, no canto inferior esquerdo. Tem que vir na capa também, porque tem que haver essa proporcionalidade. E ainda cabe a indenização, não nos esqueçamos disso, tá? Avançando, uma próxima questão do CESP de 2021. A Constituição, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por indenização em relação a dano material, moral ou à imagem. Então aqui, esse item, ele uniu os dois incisos que acabamos de ler, os incisos 4 e 5. A construção está perfeita, o CESP brilhou, portanto, você vai marcar esse item como sendo um item correto, tá bem? Agora, avançando, uma outra questão da FGV sobre ainda esse assunto. Olha só,
e na verdade agora envolvendo também um outro inciso do artigo 5º, que é o inciso 9º. João, que possuía um programa de rádio, fez uma narrativa extremamente ofensiva à reputação profissional de Maria, que tinha um grande reconhecimento junto à coletividade em razão da sua atuação como contadora. Ao tomar conhecimento dos fatos, Maria procurou seu advogado e foi informada corretamente de que seria possível postular em juízo, de acordo com a sistemática constitucional, o quê? Apenas a condenação penal de João, o direito de resposta ou, alternadamente, uma eventual indenização por dano material, moral à imagem, só direito de resposta, isso afasta o dever de reparação, direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral à imagem, ou apenas a indenização por dano moral ou à imagem, que não pode ser acumulada com a indenização por dano material. Isso aqui, então, é uma outra maneira de o examinador cobrar o artigo 5º no inciso 5º, sobre o direito de resposta, que a essa altura você já gravou. Ele é proporcional ao agravo e ainda permite a indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Esses danos podem ser todos cumulados. Então eu não vou pleitear só uma condenação eventual dele, ou só o direito de resposta, ou só a indenização. Eu vou pleitear o direito de resposta, ele tem que ser proporcional ao agravo e ainda posso pedir indenização por dano material, moral ou à imagem, como indica a Constituição. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, olha só. Além desse direito geral de manifestação do pensamento, uma outra coisa que a nossa Constituição preservou foi a liberdade da manifestação científica, artística, intelectual e de comunicação. Tá? Por quê? Porque a Constituição consagrou que essa liberdade de você manifestar o seu trabalho artístico, científico, intelectual, de comunicação, independe de qualquer censura ou licença prévia. Então, esse dispositivo também tem que ser estudado em conjunto com o artigo 5º, inciso 4, porque ele também pode ser, evidentemente, exigido em prova, e é um bom dispositivo para ser cobrado, hein? Então, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Tendo por base esse dispositivo, o STF, no mês de junho do ano de 2015, proferiu uma decisão que até hoje cai bastante em prova. O Supremo disse que não existe a necessidade de o escritor, ao produzir uma biografia, colher previamente uma autorização do biografado ou, se ele já morreu, dos seus familiares. Então, não é exigível essa autorização prévia para que um escritor produza um trabalho biográfico sobre alguém, uma figura pública ou não, não importa. Tá? Ah, mas e se o escritor extrapolar, falar demais, ou apresentar fatos que são falsos, que denigrem o nome do biografado, enfim, essas questões vão ser discutidas em âmbito judicial. Tá? Mas, posteriormente, as novas edições da obra podem sair com errata, com correção de informação, o autor pode ser chamado a indenizar, né? O biografado, seus familiares ou outras pessoas retratadas na obra. Agora, exigir que o biografado forneça sua autorização para que saia uma biografia sobre ele, o Supremo disse que isso violava a liberdade intelectual, artística, né? E de manifestação, de pensamento, etc. Tá? Então está aqui a decisão e ela já apareceu, porque em prova isso também cai muito. Então, eis aqui uma questão bacana de 2021 que a FGV apresentou sobre o tema. João, famoso músico brasileiro com décadas de carreira, você vai acabar lembrando do caso do Roberto Carlos, que foi o que ensejou essa decisão do Supremo, que a gente acabou de avaliar. Era um famoso músico, tomou conhecimento pela imprensa de que sua biografia fora concluída por Maria, estando com o lançamento marcado para o final do mês. Embora tenha sido procurado por Maria em diversas ocasiões, ele sempre se negara a atendê-la, tendo imaginado que com esse proceder impediria o avanço do projeto, já que não o autorizara. Mas é que não precisava de autorização mesmo, né? Transtornado com a possibilidade de ter a sua vida devassada, principalmente a partir da visão de um terceiro que não a sua, esse músico consultou um advogado a respeito da compatibilidade da conduta de Maria com a ordem constitucional. O advogado responde corretamente que a conduta de Maria é lícita ou ilícita. O que você acha? Pela decisão do STF que acabamos de ver, claro que a conduta de Maria é lícita, porque ela pode produzir essa obra, ela tem liberdade de manifestação das suas ideias, do seu pensamento, ela tem liberdade artística e intelectual, não é? Então, repare que nessa questão, a FGV faz algo que é muito interessante. Você tem 5 alternativas para marcar. 4 indicam que a conduta de Maria é ilícita.
e só uma corretamente aponta que a conduta de Maria é lícita, estando albergada pelas liberdades de pensamento e de expressão. Isso aqui é bacana porque a banca tentou te induzir a errar, tentou te direcionar para um lado da questão, né? E não conseguiu, porque você ia ter consistência a dizer, olha, isso aí é possível. Eu me lembro do caso do Roberto Carlos, eu conheço a decisão do STF. Essa questão é de 2021, mas em 2022, olha o que caiu. XX, renomado escritor, decidiu elaborar uma ampla pesquisa a respeito da vida pessoal e profissional de conhecido político, o qual, além de estar vivo, concluíra há pouco seu último mandato eletivo e resolvera se retirar da vida pública. Preocupado com as repercussões do livro que pretendia escrever, solicitou orientação de um advogado a respeito da necessidade ou não de obter a autorização do político ou, eventualmente, de seus familiares, caso ele viesse a falecer durante a elaboração da obra. O que o advogado vai responder corretamente para esse escritor? Ora, que ele não precisa obter essa autorização prévia do político para escrever sobre a vida dele, ou dos familiares, nada disso, tá? Por quê? Porque ele estará exercendo um direito fundamental de liberdade intelectual e artística, tá? Não precisa obter licença de ninguém, tá bom? O que seria, então, como resposta aqui para nós, a da letra B. Não depende de autorização porque a liberdade de informação prepondera no caso. Agora é interessante, né? As outras alternativas foram construídas para te confundir mesmo. Mas cuidado, a liberdade de informação é o que prevalece. E, inclusive, o livro pode ter críticas à obra e à pessoa do político. O livro vai falar de questões, às vezes, que são muito íntimas, né? Você vê também que a banca examinadora quis lhe confundir dizendo que ele acabou de sair da vida pública, para dizer, ele não é mais um personagem da vida pública porque se afastou da política. Mas o livro ainda é cabível. Imagine, há interesse na vida, por exemplo, dos ex-presidentes, queremos saber coisas, né? Enfim, há interesse nesses aspectos, tá? Bom, fechei a questão de número 6, já te convido para a de número 7, vamos lá? É da banca IBFC, é uma questão de 2023. Bom, vamos verificar as afirmativas trazidas pela banca, são 4. Como, na verdade, são 4 itens, eu já os separei aqui para a nossa análise. Então, primeiro, será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião? Aprenda o seguinte, o Brasil não vai extraditar ninguém se o crime é político ou de opinião. Sabe por quê? Porque nós não somos tolerantes com perseguições políticas. Se você verificar o artigo 4º, inciso 10 da nossa Constituição, dentre os princípios que regem o nosso país, República Federativa do Brasil, no cenário internacional, está justamente a concessão do asilo político. Tá? Então, o Brasil não extradita ninguém se o crime é político ou de opinião, nem mesmo um estrangeiro. Então, esse item está errado, coloquei aqui para você o inciso 52 do artigo 5º, que indica isso. Na sequência, coloquei um esquema, tá pequenininho para olhar na tela, mas depois você pode pegar o material. Brasileiro nato não pode ser extraditado em nenhuma circunstância, ponto final. Os naturalizados, em regra, não podem ser extraditados pela República Federativa do Brasil. Extraditar significa o seguinte, o sujeito está em nosso território e algum país estrangeiro solicita que ele seja entregue para que lá no país estrangeiro ele possa ser processado ou para que lá no país estrangeiro ele seja julgado, cumpra a pena, que já foi condenado. Então, o Brasil não extradita brasileiro nato em nenhuma circunstância. O naturalizado, em regra, a gente também não extradita, salvo se, primeiro, ele se envolve com um crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. Pouco importa se ele se envolveu com esse crime grave antes ou depois de se naturalizar, tá? Por quê? Porque é um crime grave que o Brasil, no cenário internacional, se comprometeu a combater. Então, aí a gente extradita o naturalizado, que se envolve com tráfico ilícito de entorpecentes. Antes ou depois de ter se naturalizado, pouco importa. E a segunda situação excepcional na qual nós podemos extraditar um naturalizado é quando ele comete um crime comum antes de se naturalizar. Mas veja, tem que ser crime comum. Não pode ser crime político ou de opinião. Tá? E o estrangeiro? Bom, a regra é extraditar o estrangeiro. O sujeito é estrangeiro. Cometeu crime. Tem algum país querendo processá-lo, julgá-lo, que ele cumpra a pena lá? Manda essa carniça criminosa embora. Agora, se for crime político ou de opinião, o Brasil não extradita. Tá bom? Então, item 1 estava errado. Item 2. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Sim,
Nascer, morrer. Reconhecidamente pobre o sujeito, gratuidade realmente desses atos, do registro civil de nascimento e da certidão de óbito. Então, esse item 2 está correto, não é? O inciso 76 do artigo 5º me indica isso com tranquilidade. O item 3 é interessante, ele diz que não haverá pena de suspensão ou interdição de direitos. Dentre as penas possíveis, a nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 46, prevê tanto a pena de suspensão quanto a de interdição de direitos. Tá? Então, quando você pensa em pena, né, normalmente o sujeito imagina a privação ou a restrição de liberdade, ou a perda de bens, a multa, mas tem também a prestação social alternativa, tem também a suspensão ou a interdição de direitos. Tá? Então, essas penas, elas não são vedadas, essas daí são permitidas, tá? Então, são as penas possíveis, no inciso 46. As penas que são vedadas estão no inciso seguinte, que é o 47. A nossa Constituição não admite pena de morte, salvo em caso de guerra formalmente declarada. Então, a pena de morte é vedada, mas não em absoluto. Ela seria possível em caso de guerra formalmente declarada. A Constituição veda pena de caráter perpétuo, pena de trabalhos forçados, penas cruéis e penas de banimento. Isso tudo a Constituição veda. Tá? Então, o item 3 estava errado, porque a pena que foi mencionada é possível. E agora o item 4. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É o princípio da anterioridade penal aqui, né? Realmente, da legalidade, não há crime sem lei anterior que já o tenha definido. E nem pena sem a prévia cominação legal, o estabelecimento prévio dela. Então é isso mesmo, para ser crime, a conduta já tem que estar descrita no tipo penal. Então, por exemplo, usar essa blusa azul aqui não é uma conduta criminosa. Então eu estou usando. Agora imagine que amanhã saia, por exemplo, uma legislação penal nova e indique que usar uma blusa dessa cor, com esse formato, com esse tecido, é uma ação criminosa. Bom, a partir dali eu não vou usar mais. Ah, mas você usou ontem. Ué, mas ontem não era crime. Não há crime sem uma lei anterior que o defina, que assim o estabeleça. Tá bem? Bom, o que deu aqui como resposta, né? O item 1 estava errado, o item 2 está correto, o 3 errado, o 4 correto. Então aqui a gente marca como resposta a letra E. Tá bom? Posso ir para a próxima questão? É a de número 8. Todo cidadão tem direito de exercer a cidadania. Nesse sentido, a Constituição estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa. Nós já vimos o inciso 73 do artigo 5º, né? Realmente é só o cidadão que pode propor no âmbito do Poder Judiciário uma ação popular. E uma das possibilidades da utilização da ação popular é a proteção ao patrimônio público, ao erário, ou de entidade que o Estado participe, né? E também não só a proteção do erário, mas também a proteção do patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? A moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural. Então, esse item aqui da Quadrix, né, que é uma questão recente de 2023, você marca como correto. E vamos lá, mais uma questão de 2023, pedindo para avaliarmos essas assertivas que foram colocadas aí e que eu já separei para facilitar. Primeira, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. Ótimo, esse item está correto, já tínhamos lido esse inciso 9º do artigo 5º. O que eu quero lhe mostrar com isso também é que determinados incisos do artigo 5º, eles caem com uma frequência assustadora em prova, de todos os anos. Então vale muito a pena estudar e resolver questões para você ir ganhando esse traquejo, tá? O item 2 diz que é vedada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quer dizer, não pode ter prestação religiosa num presídio, num manicômio, num hospital. Claro que é possível. A Constituição não veda, ao contrário. No artigo 5º, inciso 7º, ela assegura essa prestação. Tá? Então, esse item está errado. Próximo, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. É logo o inciso 1º do artigo 5º, consagrador do princípio da igualdade, uai. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Essa redação é perfeita, precisa, né? Agora, claro que em alguns momentos é estabelecido um tratamento desigual entre homens e mulheres, justamente para alcançarmos a igualdade. Então, diante das diferenças que existem entre eles, em alguns momentos há tratamento distinto. Por exemplo, as presidiárias
A elas devem ser asseguradas condições para permanecerem com seus filhos durante a amamentação. A licença gestante é diferenciada, né? Até o tempo de contribuição para a aposentadoria no regime geral de previdência é diferente, tá? E o quarto e último item é livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato. Não, o anonimato é vedado, já vimos isso também. Então, como os itens 1 e 3 eram os corretos, a combinação aqui ficou a da letra A. Foi ótimo, né? E maravilha, para encerrarmos este bloco e as 10 primeiras questões, nós vamos de FCC, uma prova de 2022. E essa é uma questão que trata de um ponto sempre bastante exigido em provas de direito constitucional, que é o inciso 11 do artigo 5º, a famosa inviolabilidade domiciliar. Daqui a pouco faremos juntos a leitura. Antes, eu lhe mostro a questão. Laura reside apenas com o filho recém-nascido em sua casa. Em uma determinada segunda-feira à noite, enquanto ambos dormiam, a residência foi invadida, sem o consentimento de Laura, por policiais munidos de uma determinação judicial para a investigação da prática de um suposto crime de furto, o qual teria ocorrido 3 meses antes da data da referida invasão, não configurando flagrante delito. Os policiais agiram bem ou de forma equivocada? O que a Constituição protege? A casa como asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode ingressar sem o consentimento do morador. Isso é o conceito de inviolabilidade domiciliar. Ninguém entra em local considerado casa se não há autorização, se não há consentimento do morador, salvo em excepcionais hipóteses. Quais são? Primeiro, 3 hipóteses de urgência: flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Aí, se essas hipóteses de urgência se desenham, durante o dia, durante a noite, pouco importa, o ingresso em local considerado casa é permitido, para prestar socorro ou em caso de desastre ou se há flagrante delito. A última hipótese de ingresso sem autorização do morador é para cumprimento de ordem judicial, mas aí a ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia, tá? Então, o dispositivo constitucional que cai tanto em prova está aqui. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou então, durante o dia, por determinação judicial. Aqui tem um bom resumo, tá vendo? Você entra em local considerado casa, se há o consentimento. Ótimo, tem consentimento do morador? Ele te convidou? Entra, uai, tá tudo bem. Ah, não tem consentimento. Bom, não tendo consentimento, você não entra, salvo nessas hipóteses excepcionais aqui. Durante o dia e a noite, nas situações de urgência, e durante o dia, para cumprimento de ordem judicial, tá? Esse esquema aqui também te ajuda a observar, né, esse aspecto, tá bom? E agora vamos fechar a questão. Os policiais podiam ter entrado? Claro que não. Como é que vai cumprir ordem judicial durante o período da noite? Não há desastre, não há flagrante delito, não há necessidade de prestar socorro, e ela não consentiu. Então não podia entrar durante a noite, né? Entrar durante a noite só nesses cenários. Quer cumprir ordem judicial? Espera o dia, tá bom? Então, resposta: não poderiam ter penetrado no imóvel no período noturno, ainda que por determinação judicial. A letra E está errada, porque se fosse de dia, o ingresso para cumprir a ordem judicial podia se dar mesmo sem o consentimento dela, tá bom? Olha só, fechamos o primeiro bloco e as 10 primeiras questões, mas não se esqueça, são 50 questões. No próximo bloco a gente segue resolvendo mais um conjunto de recentes questões que podem ser exigidas futuramente também em sua prova. Daqui a pouco a gente se encontra para seguir treinando. Eu vou te esperar. Até lá. Vamos lá, meu caro aluno, neste segundo bloco daremos continuidade à nossa análise das 50 questões recentes de direito constitucional. O tema agora, no entanto, envolve o estudo dos direitos de segunda dimensão ou geração. Vamos tratar dos direitos sociais que estão organizados em nossa Constituição a partir do artigo 6º até o artigo 11. Então, vejamos aqui essa primeira questão, que é do ano de 2023, o que é que ela nos traz. De acordo com o artigo 6º da Constituição, são direitos sociais, exceto. Bom, de acordo com o artigo 6º, eu tenho alguns direitos sociais muito relevantes listados ali naquele dispositivo. Você deve conhecê-los porque isso sempre cai com muita frequência em prova. Então, olha só. São direitos sociais.
A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, esses são os direitos sociais que você tem que memorizar e eu trago aqui um detalhe importante para os seus estudos. Nem todos os direitos sociais que foram citados aqui estavam já previstos no texto constitucional quando a nossa Constituição nasceu. Foi promulgada, publicada em 5 de outubro de 88. Alguns direitos foram inseridos via emenda constitucional, tá? Então, lá no ano 2000, a emenda constitucional 26 inseriu o direito à moradia, depois em 2010 a emenda 64 inseriu o direito à alimentação e depois a emenda 90, que é do ano de 2015, inseriu o direito ao transporte. Então, procure se lembrar que a alimentação, moradia e transporte são direitos sociais que foram incluídos por emendas constitucionais ao longo desses últimos anos. E também há um detalhe recente que torna esse dispositivo ainda mais importante para as provas futuras que estamos aguardando, né? Uma emenda constitucional, que é de dezembro de 2021, que é a 114, que inseriu um parágrafo único ali no artigo 6º, dizendo que todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar, tá? Então, brasileiro em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar e essa renda vai ser garantida pelo poder público em um programa permanente e não temporário de transferência de renda, tá joia? Agora, para você memorizar o artigo 6º, você pode se valer, por exemplo, dessa frase, o famoso tá sem sal PPT, para você gravar as iniciais dos direitos sociais, né? T de trabalho, o outro T de transporte, um A de alimentação, o outro de assistência aos desamparados, um S de saúde, o outro de segurança, um L de lazer, M de moradia, previdência social e proteção à maternidade e à infância. Então, tá sem sal PPT te ajuda, né? Eventualmente, os alunos gostam dessa aqui também. Edu mora ali, Saul trabalha lá e Assis prossegue preso no transporte. Também é uma possibilidade, tá? Veja aí se isso faz sentido para você. Agora, vamos adiante na nossa próxima questão, para a gente poder concluir, né, a resposta dela. Então, são direitos sociais, exceto. Então, o que não é direito social aqui? Previdência social está no artigo 6º, lazer, segurança, também educação. Agora, dignidade da pessoa humana não é um direito social. Ah, mas está prevista na Constituição, mas não como direito social. É aqui que você tem que ter cuidado, tá vendo? A dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, tá? Está lá no artigo 1º, no inciso 3º. Então, é fundamento da República Federativa do Brasil, não é direito social, tá bom? Outro detalhe, segurança cai muito em provas, em especial da área policial, mas veja essa questão de número 12, que é de 2021, que foi da área da controladoria, né? Segurança pública é um direito fundamental social? É. Segurança é um direito social assegurado expressamente na Constituição? Sim. Tá? Então, quando a Constituição coloca lá, na frase, né? Vamos lá, tá sem sal PPT. Sem sal, 2 S. Um S é de saúde, o outro é de segurança. E segurança é segurança pública. Então, segurança pública é um direito social fundamental, sim. Tá? Então, duas provas diferentes do CESP, do mesmo ano, mas de carreiras absolutamente distintas que cobraram exatamente a mesma coisa. Agora a questão de número 14. Os direitos sociais são uma garantia constante da Constituição, entre os quais se encontra previsto o direito à moradia. Sim, moradia é um direito social. Já posso marcar a letra A como resposta, né? Agora, e os outros direitos que foram citados aqui nessa questão? A letra B fala o direito das presidiárias de permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Isso está no artigo 5º, no inciso 50. Mas veja, é um direito de natureza individual e não social. Depois a letra C fala em direito à propriedade. É um direito individual, está no artigo 5º, a partir do inciso 22. Então não é social. Direito à gratuidade do registro civil de nascimento e à certidão de óbito. Também está no artigo 5º, no inciso 76. É direito individual. E, finalmente, direito à assistência jurídica integral e gratuita. Também está no artigo 5º. Está lá no inciso 74, né? Então, é também direito individual. Então, essa questão nos ensina o quê? Que o examinador, quando for elaborar uma questão sobre direitos sociais, muito possivelmente, nas alternativas, vai enunciar direitos individuais. Vai te cobrar isso. Vai dizer, olha, esses daqui são direitos e vai colocar vários individuais.
E você, se não tiver atenção, vai reconhecer aquele direito e pensar, aqui está a resposta. Mas cuidado, esses direitos que estão aqui nas alternativas são individuais, só é direito social o que aparece na letra A, que é o direito à moradia. Tá bem? Agora vamos para a próxima questão. O artigo 6º da Constituição traz a disposição constitucional sobre os direitos sociais. De acordo com esse artigo, se encaixam como tais, dentre outros. Vamos fazer a leitura das alternativas? Letra A, educação, saúde, felicidade. Alguns brincam, né, que a nossa Constituição consagra todo tipo de direito fundamental e que só faltava consagrar o direito à felicidade. Realmente o direito à felicidade não está em nosso texto constitucional, então letra A já está errada. Letra B, trabalho, moradia, transporte e lazer. Bom, tudo que está aqui é direito social, posso marcar como resposta. Na letra C, o erro está na privacidade, que é um direito individual. Ou seja, é direito fundamental? Sim. Mas na espécie não é social, é individual. Porque a privacidade está garantida no artigo 5º, no inciso 10. Depois, na letra D, nós temos previdência social correto, proteção à maternidade e à infância, mas não à adolescência. Assistência aos desamparados também seria. Então, o problema está na proteção à adolescência, que não é prevista como direito social. E depois, na letra E, só trabalho, moradia e previdência social estaria correta. É a proteção ao idoso que não aparece no texto constitucional. Interessante, né? É assim que as questões vão sendo elaboradas. O examinador tenta lhe confundir mesmo. Próxima. Bom, dentre os direitos sociais, direito ao transporte tem previsão. Tem previsão desde 2015, tá? Antes de 2015, direito ao transporte não era um direito social expresso na Constituição. Ele veio com a Emenda Constitucional 90. Direito de proteção à maternidade social, direito à renda básica familiar aos brasileiros em situação de vulnerabilidade social por meio de um programa permanente de transferência de renda. É direito social desde o final do ano de 2021. É a novidade trazida pela Emenda 114 que vai cair realmente muito em prova, né? Então, os 3 itens estão corretos, posso marcar a letra E como resposta e avançar para mais uma questão de 2023. Essa já versa sobre o artigo 7º da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos, né, e rurais. Bom, eu tenho aqui seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário, fundo de garantia por tempo de serviço, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados. Eu vou te mostrar os incisos correspondentes do artigo 7º. E só temos aqui uma alternativa correta, como você já pode ter observado, se conhece um pouquinho do artigo 7º, né? Logo, esse primeiro item está errado. Por quê? Porque o examinador, ele suprimiu um prefixo e tornou, então, com isso, a alternativa equivocada. Então, o seguro-desemprego é garantido, mas só para desemprego involuntário e não voluntário, como disse o item. O fundo de garantia, né, por tempo de serviço é um direito dos trabalhadores, realmente, então o item 2 está correto. Agora, o item 3 tem um erro. O repouso semanal remunerado existe e ele acontece preferencialmente aos domingos e não aos sábados. Então, fica fácil marcar que apenas o item 2 é verdadeiro. E com isso a gente fecha essa questão e já caminha para uma próxima, que é da FCC. Bom, de acordo com a Constituição de 88, com relação aos direitos sociais, é proibido àquele que possui mais de 16 e menos de 18 que tipo de trabalho? Bom, então vamos lá. A pessoa maior de 18 pode trabalhar, inclusive com a atividade lícita que ela desejar, né? Entre 16 e 18, o sujeito pode trabalhar, mas a Constituição não autoriza que ele desempenhe trabalho perigoso, insalubre, né, noturno, se for uma pessoa com idade entre 16 e 18. E a partir dos 14 ele pode atuar como aprendiz. Então, o inciso 33 do artigo 7º define isso, indicando que a Constituição proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. E qualquer trabalho a quem tem menos de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Então, você tem que gravar esses degraus. A partir dos 14 pode ser aprendiz. A partir dos 16 trabalha, mas não com trabalho perigoso, insalubre ou noturno. A partir dos 18, se a atividade é lícita, ela está liberada, tá? Então, para responder essa questão, se o meu personagem tem mais de 16 e menos de 18, ele pode trabalhar? Pode. É aprendiz? Não. Aprendiz é de 14 a 16. Então, ele já trabalha. Mas ele não pode exercer trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tá? Mais uma? Vamos lá. Julgue o item.
a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho terá prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Isso aqui cai bastante, mas é um direito que quem já foi trabalhador conhece, né? O direito de você ingressar com a ação discutindo créditos resultantes da relação de trabalho. Então, o inciso 29 do artigo 7º realmente prevê esse prazo prescricional de 5 anos para poder entrar com a ação até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Essa assertiva criada aqui pela Quadrix, portanto, é uma assertiva absolutamente correta, sem nenhum problema ou dificuldade em marcá-la, né? Para você ver, os incisos do artigo 7º caem demais em prova, assim como o artigo 6º, né? Essa aula de hoje é uma amostragem, são só 50 questões. Parece muita coisa, né? Mas são só 50. 50 questões a gente resolve, você vai ver muito rapidamente. E aí, isso aqui é uma amostragem do que a gente trabalha aqui no Direção Concursos, tá? Avançando, questão de número 20. É assegurado o direito de greve aos trabalhadores, competindo aos empregadores decidir a oportunidade do seu exercício e sobre os interesses a serem defendidos por meio deles. Quer dizer, os empregadores é que decidem a oportunidade de os trabalhadores exercerem o direito de greve. Isso não faz nenhum sentido. Mesmo que você não conhecesse o artigo 9º, você teria condições de marcar esse item como sendo equivocado. A Constituição assegura o direito de greve, são os trabalhadores que decidem a oportunidade de exercer e os interesses que eles vão defender ao exercerem o direito de greve, né? Então, esse item aqui era um item que você tinha que assinalar como sendo um item errado. E aí já vencemos mais 10 questões. Mas são 50, né? Então ainda temos chão pela frente e já vamos avançar. Próximo tema já está aí na tela para você. Olha só, nacionalidade. Vamos à primeira questão? Bom, é uma questão da FGV do ano de 2022 e muito boa. O tema nacionalidade ele é cobrado pelas bancas no geral de uma forma muito semelhante. Sempre há uma ocorrência fática, o examinador contando como determinada questão é trabalhada. E aí você, com seu conhecimento, define se o personagem é brasileiro, se ele é nato, se é naturalizado, enfim. Essas questões você vai resolver. Então, vamos começar, olha só. Maria nasceu no território brasileiro quando seus pais, de nacionalidade búlgara, aqui se encontravam a trabalho em uma sociedade empresária da área de cosméticos. Poucos meses depois do nascimento, a família deixou o país e passou a morar em caráter definitivo na Bulgária. Quando completou 25 anos de idade, Maria foi acusada da prática de crime, teve sua prisão decretada e fugiu para o Brasil. A Bulgária requereu sua extradição. À luz da sistemática constitucional, o Brasil pode ou não conceder a extradição. Eu já falei da extradição antes, mas para você responder essa questão, a primeira coisa que você teria que definir é o seguinte: essa personagem é ou não brasileira, né? E a partir daí você resolve o questionamento trazido pelo examinador. Você deve se lembrar que existem duas espécies de nacionalidade em nosso país. A primária, também chamada de originária, a partir dela surgem os brasileiros natos, e temos a nacionalidade secundária, não é fruto do processo de naturalização, tá? Para eu entender se a minha personagem se enquadra dentro aqui da nossa estrutura constitucional de concessão de nacionalidade primária, eu tenho que conhecer o artigo 12, no inciso 1º. Esse dispositivo nos fornece 4 caminhos para que alguém seja brasileiro nato. Tá? Os caminhos estão organizados aqui, em 3 alíneas. Nós dizemos que são 4 caminhos porque a linha C ela pode ser dividida em 2 partes, né? Porque cada parte traz um caminho diferente para o sujeito ser brasileiro nato. Tá bem? Então vamos lá. O primeiro critério, que está no artigo 12, no inciso 1º, na linha A, é o critério territorial, é o critério base adotado no direito brasileiro. Como regra, quem nasce em nosso território é brasileiro nato. Então, toda vez que o examinador narrar que o personagem da questão nasceu em território nacional, você já logo vai pensar, uai, se ele nasceu aqui, muito provavelmente é brasileiro nato, tá? Ainda que os 2 pais sejam estrangeiros. Porque a Constituição diz, é brasileiro nato quem nasce na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam aqui no Brasil a serviço do seu país de origem. Então, na verdade, a criança que nasce aqui, em regra, é brasileira nata. Só não será brasileira nata se, primeiro, os 2 pais forem estrangeiros. E segundo, são critérios cumulativos. Qualquer um deles estiver aqui a serviço do país de origem. Tá?
Então, como regra, nasceu em território nacional, a criança é brasileira. Ah, mas e quando ela nasce aqui e os dois pais são estrangeiros e qualquer um deles, ou ambos, evidentemente, está aqui prestando serviço para o país de origem? Aí, nesse caso, nós não vamos nos intrometer na nacionalidade da criança e ela não será brasileira nata, tá bom? No caso da nossa personagem, ela nasceu em território nacional. Ao ler essa informação, você liga o radar do critério territorial e pensa, deve ser brasileira nata. Mas logo na sequência, você vai confirmar se esses dois requisitos que excepcionam o critério territorial estão ou não presentes. Então, vamos lá. Ela é brasileira nata ou não? Bom, nasceu em território nacional. Os dois pais são estrangeiros, mas eles não estão aqui a serviço do país de origem. A própria questão me indicou que eles estão aqui trabalhando para uma empresa privada de cosméticos, coisa e tal. Então, o critério territorial se aplica. A personagem é brasileira nata. E sendo brasileira nata, ela não pode, em nenhuma circunstância, ser extraditada. Porque nenhum brasileiro será extraditado. Salvo naturalizado em 2 casos excepcionais que eu já mencionei para você quais são. Agora, sendo brasileiro nato, a vedação é absoluta. Então, vamos lá. Se ela nasceu aqui, mesmo que os pais sejam estrangeiros, como eles não estavam a serviço do país de origem, ela é brasileira nata. Então, o Brasil não pode, de forma nenhuma, conceder a extradição dela. Por quê? Porque é brasileira nata, simples assim, tá? E é isso, esse é um tipo de questão muito comum para a prova, a gente tem que ter atenção a isso. Vamos lá, mais uma. John, de nacionalidade estrangeira e que veio a se naturalizar brasileiro, olha, aqui já é naturalizado, a situação é outra, né? Então ele tem nacionalidade estrangeira e se naturalizou brasileiro. Mas ele tinha sido condenado anteriormente em seu país de origem, numa sentença judicial definitiva, ou seja, transitada em julgado, pela prática de um crime comum. Após anos de negociação, o seu país de origem celebrou o tratado de extradição com o Estado brasileiro e requereu a extradição de John. John pode ou não ser extraditado. Sendo ele brasileiro naturalizado, só existiriam 2 cenários para possível extradição dele. O primeiro, um envolvimento com tráfico de drogas, a qualquer momento, antes ou depois de ele se naturalizar. Nada disso foi narrado na questão. A segunda possibilidade, se ele tivesse cometido um crime comum antes de se naturalizar. Hipótese que foi claramente narrada na questão. Condenada anteriormente pela prática de crime comum. Sendo naturalizada, a extradição dele é cabível, tá? Então, ele pode ser extraditado, sim. Né? O tratado foi celebrado posteriormente. O Supremo explica isso. As normas extradicionais, legais ou convencionais, não constituem lei penal, não incidindo em consequência a vedação constitucional de aplicação a fato anterior da legislação penal menos favorável. Então, teria problema nenhum, tá? Podemos ir para a próxima questão? Então, vamos lá. 2022 é uma questão da EADS. Considerando a aquisição originária de nacionalidade estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então vamos lá. O primeiro critério para a concessão da nossa nacionalidade, já vimos, é o territorial. A criança tem que ter nascido em território nacional. Esse critério só não se aplica se ela é filha de ambos os pais estrangeiros e qualquer um deles está a serviço do seu país de origem. Agora, o critério territorial não é único. Não é só ele adotado no Brasil. Nós também trabalhamos com o critério sanguíneo. Então, eu lhe disse mais cedo, são 4 os caminhos que podem ser percorridos para alguém adquirir nossa nacionalidade. O primeiro caminho eu já te mostrei, foi o do critério territorial, e os outros 3? Bom, os outros 3 são baseados no critério sanguíneo. Tá? Então, o pai é brasileiro, nato ou naturalizado, tanto faz. A mãe é brasileira, nata ou naturalizada, né? Tanto faz. E isso é o critério sanguíneo. O pai ser brasileiro ou a mãe ser brasileira, o critério sanguíneo está presente. Mas essa construção aí, ela te mostra uma coisa que eu acho que é muito relevante, que é a seguinte: o critério sanguíneo sozinho nunca é suficiente para alguém adquirir nossa nacionalidade. Então você, por exemplo, não é brasileiro nato porque seus pais são brasileiros. Afinal de contas, o critério sanguíneo teria que ser sempre somado a algum outro. A qual? Bom, aí depende, tem 3 possibilidades diferentes, né?
Mas o critério sanguíneo sozinho não é suficiente, ele precisa ser associado a algum outro. Comecemos aqui associando o critério sanguíneo ao critério funcional. Então vamos lá. São brasileiros natos, aqueles que nasceram no estrangeiro, ou seja, nasceu no estrangeiro. Eu já não aplico o critério territorial. Mas é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, pronto, apliquei o critério sanguíneo. A criança é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, nato ou naturalizado, tanto faz. Não, o importante é que seja brasileiro. Bom, então, o critério sanguíneo se fez presente. Desde que qualquer deles, ou seja, esse pai brasileiro ou essa mãe brasileira, esteja lá no exterior, a serviço da República Federativa do Brasil. Então, somando o critério sanguíneo ao critério funcional, a criança é brasileira nata, tá? Então, imaginemos um pai brasileiro, não importa se é nato ou naturalizado, um pai brasileiro que está no exterior realizando um serviço de natureza administrativa para a União, ou prestando um serviço de natureza consular. O importante é que ele esteja lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. Somando o critério sanguíneo com um funcional, a criança é brasileira nata. Agora, qual é o problema do item trazido aqui por essa banca? Ela disse que ambos os pais deveriam estar lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil, e isso é errado. É suficiente que um deles esteja lá no exterior a serviço da República Federativa do Brasil. Percebeu? Esse foi o problema. Próximo item, CESP agora. São brasileiros natos, aqueles que nascem no exterior de pai ou mãe brasileira, desde que venham a residir no Brasil e optem, a qualquer tempo após a maioridade, pela nacionalidade brasileira ou que sejam registrados em repartição brasileira competente. Esse item aqui é muito bem feito, ele é baseado na última linha do artigo 12, inciso 1º, que é a linha C. A linha C, ela tem duas partes. A primeira parte diz assim: é brasileiro nato quem nasce no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileiro, se for registrado em repartição brasileira competente. Então aqui eu estou somando o critério sanguíneo, porque a criança que nasceu no exterior e não em nosso território é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, e ela foi registrada numa repartição brasileira competente. Isso já é suficiente para ela ser brasileira nata. A associação do critério sanguíneo com o registro, pronto. A outra possibilidade é: essa criança nasceu no exterior, filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, não foi registrada, mas em algum momento veio residir aqui, critério residencial, e depois que atingiu a maioridade, compareceu perante a Justiça Federal e fez a chamada opção confirmativa. Então isso aqui é interessante porque às vezes os pais estão lá no exterior, um pai brasileiro ou uma mãe brasileira ou ambos brasileiros. Estão morando lá para estudar, buscando melhores condições de vida, o que for. Não estão a serviço da República Federativa do Brasil, tá? Não estão. Estão lá trabalhando para uma empresa privada, estudando, ou num subemprego, buscando melhores condições de vida, não importa. A criança nasce e eles não registram. Ah, coitada dessa criança, nunca será nata? Tem essa última chance. Um dia essa criança vir a residir aqui na República Federativa do Brasil. Com qual idade? Qualquer uma, a Constituição não pôs restrição nenhuma aqui. A Constituição só diz: minha filha, um dia você tem que vir morar aqui. E a partir da maioridade, você deve comparecer perante a Justiça Federal e fazer a chamada opção confirmativa, tá? Então veio residir no Brasil, tinha 30 anos. Já cumpriu o critério sanguíneo, porque é filho de pai e mãe, ou pai e mãe brasileiros, já está residindo, então cumpriu o critério residencial, vai lá na Justiça Federal, faz a opção confirmativa, pronto. Já é brasileiro nato desde o nascimento, porque isso retroage. Ah, veio para o Brasil com 10 anos de idade. Já pode fazer a opção confirmativa? Não, porque essa é personalíssima. Os pais não podem fazer no lugar da criança. Ela só pode fazer depois que atinge a maioridade. Ah, mas e até lá? Até lá se registra no cartório, no livro de registros provisórios. Bem tranquilo, tá? Bom, então essa questão ela é perfeita, exata, o CESP brilhou, o item está absolutamente correto, corretíssimo, sem nenhuma dificuldade, tá? Foi muito bem construído efetivamente. Vamos para a próxima questão? É a questão de número 25, olha só, rapidinho já estamos na metade, não é, da nossa aula da resolução das 50 questões recentes. Essa aqui caiu na prova do INSS, né? E, bom, o CESP disse o seguinte: a nacionalidade brasileira será concedida de ofício aos estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam aqui há mais de 15 anos e não possuam condenação penal.
Olha só, o Brasil não naturaliza ninguém de forma tácita. Para o sujeito se naturalizar, ele precisa manifestar essa vontade. Então, a gente não trabalha com a chamada naturalização tácita ou grande naturalização. Já usamos esse artifício lá nas nossas primeiras constituições históricas, na Imperial de 1824 e na Primeira Republicana, que foi a Constituição de 1891. Então, nessas duas constituições, como no Brasil o número de nacionais era muito menor do que o desejado, né, porque o país estava nascendo, em tese, né, assim, formalmente, nós usamos esse artifício de naturalização tácita, que é quando você naturaliza as pessoas que estão aqui e elas não ficam nem sabendo. Porque para não se naturalizarem, elas teriam que procurar as autoridades. Imagine, né? Em pleno meados ali do século XIX, final do século XIX, se as pessoas, né, eram todas letradas, iam saber disso. Então, você pode depois pesquisar se sua família é de imigrantes, como a minha é, por exemplo, muita gente foi naturalizada assim. Sobrenomes foram trocados, né, para abrasileirar a turma. Agora, no Brasil, já há muito tempo a gente só trabalha com a naturalização expressa, que pode ser ordinária ou extraordinária. Essa questão com a qual estamos trabalhando, ela está cobrando a naturalização extraordinária. Mas veja, para essa naturalização acontecer, primeiro o sujeito tem que se manifestar. Ninguém vai ser naturalizado pelo fato de estar aqui, simplesmente, né? Então, na naturalização extraordinária, um estrangeiro de qualquer nacionalidade tem que residir aqui há mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Mas para ele ser naturalizado, ele tem que requerer. Então, a Constituição fala, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Tá? Então, além de ter residência ininterrupta aqui no país por mais de 15 anos e não ter condenação penal, ele tem que apresentar o requerimento dele de naturalização. Então, quando a questão de prova diz que a nacionalidade vai ser assim, concedida de ofício aos estrangeiros que se coloquem nessa posição, essa questão está dizendo que a gente trabalha com naturalização tácita, o que não existe em nosso país. Né? Na atual Constituição e nas anteriores também não, só nas duas primeiras que isso existiu. A próxima questão é da FCC. Angelita naturalizou-se brasileira há anos e aqui no Brasil, após a sua naturalização, formou-se em Direito. E teve sua filha Filomena, que seguindo os passos da mãe também formou-se em Direito. Bom, então eu tenho uma brasileira naturalizada e a filha dela que nasceu aqui, então é brasileira nata pelo critério territorial. Sendo Angelita uma advogada de notório saber jurídico, atualmente o desejo dela é tornar-se ministra do STF. Vai dar certo? Não, porque para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato, né? E o desejo de Filomena é o de seguir a carreira diplomática. Bom, Filomena é brasileira nata. Pode? Pode. Em regra, em homenagem ao ideal de isonomia e igualdade, a gente não estabelece diferenças entre natos e naturalizados. Aliás, a Constituição indica que lei não pode estabelecer essas diferenças. Mas a própria Constituição diferencia natos de naturalizados em algumas circunstâncias. As que mais caem em prova são essas daqui. A referente à extradição, eu acho que já comentamos, né, em questões anteriores. Você já viu que o nato nunca vai ser extraditado e que o estrangeiro só pode ser extraditado em duas situações excepcionais. E o caso envolvendo os cargos é porque a Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º, enuncia cargos que são privativos de brasileiros natos, que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Então, por exemplo, para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Aliás, isso é uma previsão que muitas outras constituições do mundo fazem. Exigir que o seu presidente tenha a nacionalidade originária do país. A Constituição portuguesa faz isso, a norte-americana e a nossa também. Então, se o presidente tem que ser nato, o vice também tem que ser nato, porque o vice é o substituto e o sucessor natural do presidente. Todos aqueles que podem ocupar a presidência da República, ainda que de modo temporário, devem ser natos também. Então, olha só. Se o presidente tem que ser nato, o vice também tem que ser, né? Aí, se o presidente e o vice viajam, o artigo 80 diz que eu chamo para ocupar a presidência o presidente da Câmara, então ele tem que ser nato. Se o presidente da Câmara, por exemplo, está afastado, está doente, o presidente do Senado é que vai presidir a República. O presidente do Senado fez também uma viagem. Eu tenho que acionar o presidente do STF. Então, todos os que compõem, que integram a linha de substituição presidencial devem ser natos. Beleza? Agora, observe. Deputados federais e senadores podem ser natos ou naturalizados. É possível, então, que um brasileiro naturalizado se eleja senador. O que ele não poderá
é, sendo senador, querer disputar a presidência do Senado. Aí não. Por quê? Para ser presidente da Câmara, para ser presidente do Senado, o sujeito tem que ser brasileiro nato. Tá? No caso do STF, a nossa Corte Suprema tem 11 integrantes. Os 11 precisam ser natos, porque a presidência é revezada entre eles a cada 2 anos. Tá bom? Agora, por motivos de segurança nacional, a Constituição ainda exigiu que outros cargos fossem ocupados por brasileiros natos. Então, os membros da carreira diplomática devem ser natos, os oficiais das Forças Armadas e também um ministro de Estado, que é o ministro de Estado da Defesa, tá? Ministro de Estado da Saúde, ministro de Estado da Educação, ministro de Estado da Economia, todos podem ser natos ou naturalizados. Mas o ministro de Estado da Defesa obrigatoriamente tem que ser nato. Até o ministro das Relações Exteriores pode ser naturalizado, mas o ministro de Estado da Defesa tem que ser nato, tá? Então, Angelita não pode ser ministra do Supremo, porque é naturalizada. Mas, por outro lado, Filomena pode seguir carreira diplomática sim, e eu marco letra A como sendo nossa resposta, tá? A questão 27 só confirma o que já estudamos. Veja, o cargo de senador da República é privativo de brasileiro nato? Não. Senador pode ser nato ou naturalizado. Lá no Senado, o cargo privativo de brasileiro nato é o de presidente do Senado Federal. Então, esse item aqui é um item errado, tá? Mais uma questão sobre o tema. Michael é brasileiro naturalizado. Considerando apenas a questão da nacionalidade, em conformidade com a Constituição, Michael não poderá ocupar quais cargos? Bom, letra A, ele não pode ser ministro do Supremo, realmente, nem ministro de Estado da Defesa, nem membro da carreira diplomática. Pronto, já achei a resposta. A letra B está errada porque ele pode ser governador de Estado. A letra C está errada porque ele pode ser governador de Estado e também pode ser prefeito. A letra D está errada porque ele pode ser prefeito. A letra E está errada porque ele pode sim ser ministro do STJ. Tá? Beleza? Questão de número 28 agora. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, em quaisquer hipóteses, adquirir outra nacionalidade. Isso aqui é uma questão interessante. O brasileiro pode adquirir outra nacionalidade ou, com isso, ele perderia a nossa? Vamos lá. Em regra, o brasileiro que adquire outra nacionalidade perde a nossa sim. Tá? Salvo se ele adquirir essa outra nacionalidade dentro dos casos que estão previstos em nossa Constituição. Então, em regra, se o brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade, ele perde a nossa. A não ser que ele adquira essa outra nacionalidade dentro dos casos previstos na nossa Constituição. Tá? Então, quando a gente trata da perda da nacionalidade, tem 2 cenários. Os 2 estão narrados no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição. Tem o cenário da perda-punição e o cenário da perda-mudança. Bom, o que é a perda-punição? É quando o brasileiro naturalizado tem cancelado a sua naturalização, porque ele praticou atividade nociva ao interesse nacional, né, lá da Lei de Segurança Nacional. Aí, nesse caso, se uma sentença confirma que ele praticou um ato que é nocivo ao interesse nacional, a naturalização dele é cancelada. É claro, perdeu a nacionalidade. Mas veja que esse é um caso que só atinge o brasileiro naturalizado, né? Então, a perda-punição só atinge o naturalizado. Já a perda-mudança é essa que eu estava mencionando agora. Se o sujeito é brasileiro, nato ou naturalizado, e adquire outra nacionalidade, ele perde a nossa. Então, o brasileiro nato ou naturalizado que adquire outra nacionalidade perde a nossa. A não ser que ele adquira essa outra nacionalidade porque há o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, por exemplo, ele nasceu no Brasil, é filho de mãe brasileira, mas o pai é italiano. Bom, nasceu no Brasil, filho de mãe brasileira, é brasileiro nato pelo critério territorial. Ah, mas o pai é italiano e, segundo a legislação da Itália, ele tem direito à nacionalidade originária italiana. Então, ele se enquadra aqui na linha A, pode pleitear a dupla nacionalidade sim, não vai perder a nacionalidade brasileira. Uma outra possibilidade é a seguinte: a norma estrangeira impõe, ou seja, exige que ele se naturalize, adquira a nacionalidade secundária desse outro país. Por quê? Porque ele está morando lá num estado estrangeiro. Para ele continuar vivendo lá, ou para exercer direitos civis lá, ele tem que se naturalizar. É a exigência, tá? Então,
A perda-mudança que atinge brasileiro nato e naturalizado é a seguinte: o brasileiro que adquirir outra nacionalidade voluntariamente perde a nossa. E perde num procedimento administrativo, não precisa de decisão judicial, não. As exceções, não ficou tão bom de ler com a letra vermelha, mas as exceções são aquelas que estão no texto constitucional, tá? Detalhe, brasileiro nato também se enquadra aqui, como você já deve ter observado. Então, um brasileiro nato pode perder nossa nacionalidade porque adquiriu outra, fora das hipóteses autorizadas pela Constituição. E aí, se ele perde a nossa nacionalidade, ele passa a condição de estrangeiro, o que abre as portas de um processo extradicional. Essa decisão aqui de 2020 é o Supremo confirmando a portaria do Ministério da Justiça que declarou a perda da nacionalidade de um sujeito que era brasileiro nato, mas que voluntariamente, fora dos casos previstos na nossa Constituição, ele adquiriu a nacionalidade norte-americana. Perdeu a nossa. Essa decisão é de fevereiro de 2020. O Supremo diz, perdeu nossa nacionalidade. Logo em setembro do mesmo ano, o processo extradicional aconteceu. Porque ele era brasileiro nato, mudou para os Estados Unidos, aí lá adquiriu voluntariamente a nacionalidade norte-americana. Não foi nacionalidade originária, prevista, né? Os Estados Unidos quis conceder a ele, porque ele é filho de norte-americano. Não foi nada disso. Ele se naturalizou voluntariamente, não tinha exigência do país. Aí ele estava sendo acusado lá de pirâmide financeira, né? De crime. Aí ele pegou o passaporte brasileiro e veio parar aqui. Aí os Estados Unidos pediu a extradição dele. O Brasil, de início, respondeu, não posso extraditar, ele é brasileiro nato. Aí eles vieram e mostraram para nós a nossa Constituição e disseram, opa, peraí, ele é brasileiro nato, mas veja, no ano tal ele adquiriu a nacionalidade norte-americana voluntariamente, fora dos casos autorizados por sua Constituição. Então, na verdade, ele perdeu sua nacionalidade. Aí a perda foi confirmada. Aí os Estados Unidos pediu a extradição, o Brasil entregou, tá? Então, quando o item de prova diz que será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, que em qualquer hipótese adquiriu outra nacionalidade, o item está errado, porque existem hipóteses em que o brasileiro pode adquirir outra nacionalidade sem perder a nossa, tá? Bom, agora para fecharmos nacionalidade, eu chego na questão de número 30. Aí eu vou fechar o bloco, tá? Então, vamos lá. É uma questão de 2023 da FGV. Ana, nascida no território brasileiro, filha de pais franceses, que se encontravam no Brasil por trabalhar em uma sociedade empresária privada francesa. Ela foi levada para a Europa logo após o nascimento. Ana, minha personagem, nasceu aqui. Apesar de os dois pais serem estrangeiros franceses, ela estava aqui a serviço... Algum dos pais estava aqui a serviço do país de origem? Não, estavam a serviço de uma sociedade empresária privada. Então, Ana é brasileira nata, para começo de conversa, pelo critério territorial, né? Bom, após atingir a maioridade, ela decidiu livremente, considerando os laços afetivos que criara, se tornar nacional de um determinado país da América Central. Ao ser acusada da prática de crime neste último país, quis fugir para o Brasil. Bom, a extradição dela pode ou não ser admitida. Quando ela voluntariamente adquire uma outra nacionalidade de um outro país, voluntariamente de um país lá na América Central, ela está se sujeitando à perda da nossa nacionalidade. Se essa perda for determinada, a extradição dela pode sim acontecer, né? Então aqui, como resposta, a letra A fala que vai ser negada porque ela é nata. Não, mas a questão dá todos os indícios aqui de perda, né? Letra B pode ser admitida porque ela nunca teve a nacionalidade, bobagem, ela é na origem nata. A letra C está errada porque ela não tinha que optar pela nacionalidade depois de residir aqui. Ela é brasileira nata pelo critério territorial. Não é caso disso aqui, de tráfico, porque sendo brasileiro nato nunca seria extraditado, nem mesmo em caso de tráfico. E letra E pode ser admitida, vai ser a resposta. Pode ser admitida considerando que Ana perdeu a nacionalidade brasileira, o que deve ser declarado pela autoridade competente. Então, se a autoridade competente declara a perda da nacionalidade de Ana, e é um processo administrativo, tendo perdido nossa nacionalidade, abrimos as portas do processo extradicional, porque agora ela é estrangeira desse país aí da América Central. Tá? Bom, no próximo bloco a gente segue, ainda temos 20 questões pela frente. Enfrentaremos os direitos políticos e a organização do Estado. Até lá! Olá, meu caro aluno, pronto para mais 10 questões?
Então vamos adiante, porque agora o tema envolve os direitos políticos, que estão organizados em nossa Constituição entre os artigos 14 a 16. A primeira questão é do ano de 2022, foi organizada pela FCC e diz o seguinte: a Constituição veda a cassação de direitos políticos, porém admite a perda e a suspensão em determinados casos, dentre os quais. Bom, a letra A fala em improbidade administrativa e cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. A letra C fala em condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos e também cenário de cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. A letra C fala da incapacidade civil absoluta e recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta por motivo de convicção científica ou política. A letra D fala no cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado e na incapacidade civil relativa enquanto durarem seus efeitos. E a questão encerra na letra E, falando no cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva e recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta por motivo de convicção religiosa ou filosófica. Bom, eu li todos os itens aqui, mas já pensando que o ideal era você realmente conhecer o artigo 15, para saber identificar com mais facilidade onde estão os erros trazidos pela banca FCC. Então, para começar, no caput da questão, a banca informou corretamente que é vedada a cassação de direitos políticos. Isso é real. A Constituição veda a cassação de direitos políticos, mas admite que haja determinação de perda ou suspensão em certos casos, tá? Então, vamos lá. Para a doutrina majoritária, só tem uma hipótese de perda, que é a do cancelamento da naturalização por sentença judicial definitiva. Você deve ter observado na questão da FCC, o examinador fala no cancelamento da naturalização, mas diz que isso ocorreu por decisão administrativa. Já seria um erro, né? As outras hipóteses, todas dos demais incisos, seriam hipóteses de suspensão, tá? Tanto a incapacidade civil absoluta e não relativa, quanto a condenação criminal definitiva, né, transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, quanto à recusa de cumprir obrigação a todos imposto ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º, quanto à improbidade administrativa. Todas essas hipóteses seriam de suspensão, tá? O inciso 4, que eu marquei aqui como suspensão, ainda gera dúvida em parte da doutrina. Alguns defendem que seria hipótese de perda. Mas, por exemplo, a banca FGV determina que é hipótese de suspensão. Tem questão de 2022 da FGV opinando nesse sentido. Então, enfim, pode considerar que seja suspensão efetivamente, tá? Então, existe uma hipótese de perda e algumas de suspensão. Agora eu vou te ajudar a identificar os erros aqui das alternativas. Então, letra A. A letra A acerta na improbidade administrativa e erra ao dizer que o cancelamento da naturalização pode se dar por decisão administrativa. Teria que ser decisão judicial. A letra B acerta na condenação criminal definitiva enquanto durarem seus efeitos e no cancelamento da naturalização por sentença judicial definitiva é a resposta. A letra C acerta na incapacidade civil, né, que tem que ser mesmo uma incapacidade civil absoluta. E aqui, recusa de cumprir a obrigação legal a todos imposta, o motivo seria crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Está no artigo 5º, inciso 8º. Então, seria crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Foi um detalhe aqui, hein? E não científica, é filosófica. A letra D erra, porque não pode ser incapacidade civil relativa. E a letra E erra, porque não pode ser decisão administrativa cancelando naturalização. Tá? Beleza? Sabe a questão da FGV, recente que eu te disse, que opinou que esse cenário de recusa de cumprir obrigação legal a todos imposta e também recusa de cumprir a prestação alternativa era caso de suspensão dos direitos políticos? Sabe esse caso? Pois é. Esse caso é de suspensão dos direitos políticos e essa aqui é a questão em que a FGV confirma isso. Ah, então, se você for fazer prova da FGV, não fique em dúvida, não. O artigo 15, inciso 4, para essa banca é considerado mesmo hipótese de suspensão. Tá bom? Vamos lá. A investidura em cargo político representativo, na atual ordem política constitucional brasileira, exige o quê? Então, o sujeito quer se candidatar, né? O que nós teremos? Eleições diretas ou indiretas a critério do Congresso? Não, as eleições no Brasil são diretas. Tem um caso em que a Constituição prevê eleição indireta. Isso está no artigo 81, parágrafo 1º, mas é uma hipótese muito específica, tá?
que é quando os cargos de presidente e vice ficam vagos nos últimos 2 anos do período presidencial. Aí seria caso de eleição indireta, mas isso não fica a critério do Congresso. As eleições são diretas porque a Constituição determinou assim, não é o Congresso que resolve. Não há proibição de usarmos meios diretos, né, de participação popular no processo democrático. A Constituição prevê esses mecanismos. A iniciativa popular para a apresentação de projeto de lei, um plebiscito, um referendo, tudo isso é instrumento de consulta popular, participação popular direta. Tá? O voto ele é direto, ele é secreto, universal e periódico. O facultativo ali, bom, onde que está o erro ali daquele ponto? O alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tem mais de 18 anos e facultativos para quem tem idade entre 16 e 18, para quem é analfabeto ou é maior de 70 anos. Tá? Então, pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, inciso 2, isso aqui é que é a resposta. Porque para todo mundo o voto é direto, secreto, universal e periódico. Tá bom? Ah, mas e aquele voto direto? Ah, ainda colocou direito ali, né? Enfim, não sei se isso também era um erro, mas direito facultativo estava errado aquilo, né? Então tem aqui todos os artigos que eu mencionei, tá vendo? Para você ler aí no material. E aqui vou marcar de novo a letra D como resposta. Acho que o único dispositivo que eu ainda podia ter trazido aí, mas que eu não mencionei, sabe o quê? O artigo 14, parágrafo 1º, que ensina o que eu acabei de comentar. Que o voto, o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tem mais de 18 e facultativos. Para quem tem idade entre 16 e 18, para quem é analfabeto, para quem tem mais de 70 anos. Então ainda faltaria você ler o parágrafo 1º do 14, tá? Vamos lá. Iniciativa popular constitui forma de exercício direto da soberania popular? Eu já mencionei isso. Sim, constitui, e o artigo 14 aqui confirma isso. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, mediante esses instrumentos aqui de participação popular direta. Quais são esses instrumentos? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então, pode marcar esse item como correto, tá? Um detalhe sobre plebiscito e referendo. Segundo a nossa Constituição, quem convoca plebiscito e autoriza referendo é o Congresso Nacional. É uma competência exclusiva do Congresso. Está no artigo 49, inciso 15. Não dá para errar isso, né? O examinador disse que o presidente é que convoca plebiscito, que o presidente que autoriza um referendo, está errado. Bom? Julgue o item, questão do CESP 2022. No âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todas e todos, né? Então, vamos lá. A soberania popular concretiza a ideia de cidadania. Como é que ela é exercida? Indiretamente pelo sistema parlamentar e também pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todas e todos. Então, não está errado. Esse item ele tem uma construção perfeita, exata. Podemos marcar ele como correto. Viu? Está muito bem construído. Ah, bom. A partir dessa questão eu acabei te mostrando o 14, parágrafo 1º, que já está comentado, mas agora vai ser visto. Assinale a alternativa correta. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem? Bom, eu tenho que visitar o parágrafo 1º do artigo 14 para entender isso. São obrigatórios para quem tem mais de 18 anos. E facultativos para quem é analfabeto, para quem tem mais de 70 ou para quem tem idade entre 16 e 18 anos. Fica fácil marcar a resposta assim, não fica? Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Tá bom? A Constituição Federal garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs sem qualquer restrição. Tem restrição sim, porque se o sujeito é analfabeto, o alistamento eleitoral e o voto para ele é facultativo e não obrigatório. Se tem idade entre 16 e 18, facultativo. Se tem mais de 70 anos, facultativo. Então, a Constituição de 88, ela não instituiu isso, voto obrigatório para todo mundo. O item está errado, né? Tranquilo? Seguindo. De acordo com a Constituição, observada a legislação eleitoral, são condições de elegibilidade para o cargo de deputado estadual, dentre outras. Então, essa questão vai trazer algumas condições para o sujeito ser deputado estadual.
Vamos dar uma olhada geral, depois eu te apresento o parágrafo 3º do artigo 14, que vai listar para nós as chamadas condições de elegibilidade. Vamos lá. Filiação partidária, idade mínima de 21 anos, domicílio eleitoral na circunscrição, não sendo obrigatório o sujeito se alistar. O alistamento eleitoral. Letra B fala em nacionalidade brasileira, tem que ter filiação partidária, idade mínima de 21 anos, não havendo previsão de idade máxima. A letra C fala em nacionalidade brasileira, idade mínima de 21 anos, alistamento eleitoral, dizendo que não é obrigatória a filiação partidária. A letra D fala que tem que ter nascido no Brasil, tem que ter alistamento eleitoral e filiação partidária, e não há previsão de idade máxima. A letra E fala, tem que ter nascido no Brasil, a idade mínima de 21 anos, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição e não é obrigatória a filiação. Bom, se você conhece bem o artigo 14, parágrafo 3º, que traz as chamadas condições de elegibilidade, você já achou a resposta, né? Mas vamos lá. Para começar, o sujeito, para poder se eleger, ou seja, exercer a capacidade eleitoral passiva, né? O sujeito vai se candidatar. Ele precisa, primeiro, ter a nacionalidade brasileira, né? Então, a primeira coisa é ter a nacionalidade brasileira. Tem itens ali naquela prova falando que basta ter nascido aqui no Brasil. Ora, o sujeito nasceu aqui no Brasil, eu não posso garantir que ele tenha a nacionalidade. Nasceu aqui, pelo critério territorial, que eu já te expliquei mais cedo, as chances dele ter nossa nacionalidade são imensas. Mas pode acontecer dele ter nascido em território nacional, no entanto, sendo filho de ambos os pais estrangeiros e qualquer um deles está aqui no Brasil a serviço do país de origem, o critério territorial não se aplica. Então não é suficiente ter nascido no Brasil, tem que ter a nacionalidade brasileira. Tá? Então olha que interessante, tem assertiva nessa questão, as das letras D e E, que fala ter nascido aqui. Então peraí, não basta ter nascido aqui, tem que ter a nossa nacionalidade. Foi uma pegadinha do CESP, hein? Pleno exercício dos direitos políticos significa que os direitos políticos não estão suspensos, tá? Ter alistamento eleitoral, isso daqui é meio óbvio, né? O sujeito não pode se candidatar se antes ele não é eleitor. Então, para poder se eleger, tem que antes se alistar. Se alistar como eleitor para votar. Aí vai poder, claro, respeitadas outras condições, vai poder se eleger. Então, todo elegível é antes alistável. O sujeito, para se eleger, tem que antes se alistar. Tá? Ah, professor, e todo alistável é elegível? Claro que não. O analfabeto pode se alistar como eleitor, mas não pode se candidatar a nada. Uma pessoa com idade entre 16 e 18 anos pode se alistar como eleitor, mas não se candidata. Tá? Então, cuidado. O elegível é alistável. Necessariamente. Agora, o alistável pode não ser elegível, né? Então, tem que ter nacionalidade, não pode estar com os direitos políticos suspensos, tem que ser eleitor, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição que ele quer se candidatar. Quer ser governador do estado de Minas? Circunscrição onde o cara vive não pode ser São Paulo, né? Tem que ser filiado a partido político. O Brasil é a única democracia consolidada do mundo que faz essa exigência, que não admite candidatura avulsa ou autônoma, tá? E a idade mínima, né, que você tem que já ter gravado também, porque isso é importante para fazer prova. Idade mínima varia de 18 a 35 anos. 18 para ser vereador, no outro extremo 35 para ser presidente, vice ou senador. 30 anos para ser governador ou vice-governador e depois 21 para ser prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz. Tá? Então tem que ter gravado essas idades mínimas para fazer uma boa prova. Lembrando que essas idades mínimas aqui só são comprovadas na data da posse. A de vereador não tem que ser comprovada antes, tá? A de vereador tem que ser comprovada na data limite para o pedido de registro da candidatura. Quando ele registra a candidatura, ele tem que comprovar que já tem 18 anos. Beleza? Então, vamos lá. Letra A. Filiação partidária está ok. 21 anos ok. Domicílio eleitoral também. Mas é sim obrigatório o alistamento. Letra B. Nacionalidade ok. Filiação partidária ok. Idade mínima de 21 anos ok. E realmente não há previsão de idade máxima. Então, letra B é a resposta. Letra C, nacionalidade ok, 21, alistamento, é obrigatória a filiação partidária. Letra D e E, nascimento no Brasil não é suficiente. E a letra E ainda erra ao dizer que não é obrigatória a filiação partidária, porque é obrigatória sim. Tá? Avançando. Questão 38. André tem 31 anos de idade, Tiago tem 22.
em conformidade com a Constituição, considerando apenas a condição de elegibilidade relacionada à idade, dentre outros cargos, né? Eles vão poder se candidatar aqui. Mas veja, só estou considerando a questão da idade. Estou me perguntando outros aspectos, não. Com relação à idade, André tem 31. Bom, André pode se candidatar a muita coisa, né? 31, só não pode ser senador, presidente e vice, que exigiriam 35 anos. E o menino de 22 não pode ser presidente, vice, senador, nem governador e vice. Com base nisso, a gente responde a questão. André, letra A, não pode ser senador. Errado. Letra B, não pode ser presidente ou senador. Letra C, governador, deputado federal e estadual, prefeito, vereador. Tiago, deputado, prefeito, vereador. Perfeito, porque tem mais de 21. A letra D está errada por causa de Tiago. Tiago não pode ser governador, tá? E a letra E está errada por causa de um monte de coisa. O André não pode ser presidente nem senador, o Tiago não pode ser senador. Então, letra C ficou a resposta. Essas questões, elas não são difíceis, elas só são trabalhosas, né? É difícil, não é só você olhar a idade e ir lá buscando aí o que o examinador trouxe, tá bom? Próxima, vamos lá. Considere que Dário esteja no exercício do seu primeiro mandato como governador de determinado estado. E ele deseja se candidatar à presidência da República nas eleições que ocorrerão dentro de um ano. O que ele pode fazer? Bom, o que Dário pode fazer é o seguinte. Ele sendo chefe do Poder Executivo e querendo disputar outro cargo eletivo, o que ele deve fazer é se desincompatibilizar. O que isso significa? Ele deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Tá? Então, isso é o fenômeno da desincompatibilização. Então, para concorrerem a outros cargos, os chefes do Executivo, presidente, governadores e prefeitos, precisam renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes da data da eleição. Mas veja, isso só existe quando o chefe do Poder Executivo tem o intuito de se candidatar para outro cargo. Porque se o intuito do chefe do Poder Executivo é se candidatar para o mesmo cargo, na chamada reeleição, aí ele não precisaria se desincompatibilizar, tá? Mas se o intuito dele é se candidatar para o mesmo cargo, se é o mesmo cargo, não precisa se desincompatibilizar, mas se o intuito dele é se candidatar para outro cargo diferente, que é o caso narrado na nossa questão, o sujeito é governador, quer se candidatar a outro cargo, quer ser presidente. Ele pode, mas ele tem que renunciar ao respectivo mandato de governador até 6 meses antes da eleição. Aí seria possível, tá? Então, vamos lá. Dário não pode concorrer nas eleições porque ele já tem mandato eletivo e deve cumpri-lo até o final. Seria assim o ideal, né? Cumprir o mandato até o final e tal, mas não tem essa obrigatoriedade. Ele pode renunciar, tá bom? Pode se renunciar para poder concorrer a outra, a gente vê isso o tempo inteiro. Letra B, é inelegível para o cargo de presidente, porque ele exercia o cargo de presidente no mesmo território de jurisdição que exerce como governador. Que bobagem. Como governador, a circunscrição dele é o Estado. Então ele pode se desincompatibilizar para disputar o cargo de presidente. Problema nenhum. Pode concorrer nas eleições, mas deve renunciar ao seu atual mandato até 6 meses antes do pleito. Pronto, essa é a resposta. Tá? A letra D fala que ele não precisaria renunciar. Precisa sim. Precisa porque senão o pleito eleitoral fica comprometido quanto ao ideal republicano de igualdade, né? Um sujeito é o governador de estado, tem uma máquina pública nas mãos, aí ele se candidata à presidência enquanto é governador, isso vai desequilibrar o pleito eleitoral. Não pode, tá bom? E a letra E, ela erra com relação ao prazo, né? Porque a desincompatibilização não é em até 3 meses, e sim 6 meses. Tá bom? Vamos em frente? A última questão de direitos políticos, eu nem acredito que já chegamos na questão de número 40. Que coisa boa, né? Avançamos e muito bem. Vamos trabalhar. No que se refere aos direitos políticos, é correto afirmar que... Bom, como temos 4 alternativas aqui, eu já separei elas todas para poder facilitar a nossa análise. A da letra A diz que a soberania popular vai ser exercida pelo voto direto e aberto. Não, é direto e secreto, tá? Com valor igual para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular, e não o que a assertiva diz. Então, a letra A tem vários problemas e está devidamente errada. Letra B. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maior de 16 não, para maior de 18.
E facultativos para quem tem mais de 65? Não, quem tem mais de 70 anos. Outro erro grave, 2 erros graves aí, né? A lei que altera o processo eleitoral, leis podem alterar o processo eleitoral, saiba disso. Estamos o tempo inteiro querendo aperfeiçoar o processo eleitoral. Então, uma lei pode alterar o processo eleitoral e ela entra em vigor, ou seja, adquire vigência, quando é publicada. Ela entra no ordenamento jurídico, ou seja, adquire vigência quando é publicada, mas ela ainda não produz efeitos. Para evitar a surpresa, essa lei que alterou o processo eleitoral entra em vigor tão logo é publicada, mas a gente tem que esperar 1 ano para ela começar a produzir efeitos, ou seja, para ela começar a ter eficácia, tá? Bom, como aqui colocou 3 meses, tá errado porque é 1 ano, até 1 ano, tá bom? Então a letra D tem que ser a nossa resposta, né? Bom, então vamos lá. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. É a famosa ação de impugnação do mandato eletivo, AIME. Ela transcorre realmente perante a Justiça Eleitoral e ela tem prazo, né, para ser apresentada. Esse prazo é de 15 dias e o marco inicial de contagem dele é a diplomação. Cuidado, tá? Além de o examinador trocar o prazo, né, que é de 15 dias, ele também troca isso aqui. Esse prazo não é contado da data da eleição ou da posse, ele é contado a partir da diplomação. A diplomação é um ato intermediário. Primeiro o sujeito é eleito, depois, 1 mês e pouco depois, ele recebe da Justiça Eleitoral o diploma, que certifica, atesta formalmente que ele foi eleito de modo válido, regular, e por último, ele toma posse. Quando ele está com esse diploma já em mãos, ele comparece e toma posse dali a um tempo também, dali a um mês e meio mais ou menos, né, que a posse é no ano seguinte. Então você tem que gravar isso, é 15 dias e contados esses dias da diplomação, tá? E o mandato eletivo vai ser impugnado na Justiça Eleitoral, não é na Justiça Comum, tá bom? Então, para fechar essa questão, a gente sabe que a resposta está aqui na letra D, efetivamente, né? Boa questão, sem dúvida, mas fácil, não é verdade? Bom, faltam só 10 questões para a gente poder fechar esse projeto, dessas 50 questões recentes, e elas vão versar sobre organização do Estado. Eu estou te esperando para a gente poder concluir essa aula. Até o próximo bloco. Te espero. Obrigada. Olá, meu caro aluno, chegamos ao último bloco deste encontro. Vamos resolver as 10 últimas questões desse projeto de 50 questões recentes e elas versam sobre a organização do Estado. As questões de agora são um pouquinho mais complexas, tá? Eu começo com uma questão que o CESP apresentou no ano de 2023 sobre forma de governo e forma de Estado. Olha só, são 3 itens para julgarmos. O item 1 diz que as principais características da monarquia são as seguintes: a vitaliciedade, a hereditariedade e a responsabilidade do governante. O item 2 diz que o federalismo brasileiro é oriundo de um federalismo por segregação, também chamado de federalismo por desagregação ou movimento centrífugo. O item 3 diz que as principais características da república são a temporariedade do mandato, a elegibilidade dos representantes e a irresponsabilidade dos governantes, tá? Então, para a gente poder resolver essa questão, eu vou ter que te ensinar alguns aspectos introdutórios da estrutura do nosso Estado. Para podermos organizar um Estado, 3 escolhas centrais precisam ser feitas. Eu tenho que definir a forma de governo, o sistema de governo e a forma de Estado que vai ser adotada. Então, nossa forma de Estado é a federada, nossa forma de governo é a republicana e nosso sistema de governo é o presidencialista. Tendo isso em mente, vamos lá. Primeiro, características da monarquia e da república, que são 2 formas de governo. Elas foram apresentadas de modo correto? Então vamos lá, na monarquia a vitaliciedade e a hereditariedade estão ok, mas não há responsabilidade do governante, tá? Na monarquia, o governante ele é definido por um critério de ascendência sanguínea familiar mesmo, então não há eleição, não é? É o princípio da hereditariedade, tá? Porque o governante é definido por um critério de ascendência sanguínea familiar. De outro lado, o cargo de monarca é um cargo vitalício. A Rainha Elizabeth II, por exemplo, antes de falecer, ela completou mais de 70 anos à frente do trono do Reino Unido, não é? E não há essa responsabilização. Então esse item 1 já tinha um primeiro problema. No caso da República, existe sim a elegibilidade, porque o princípio republicano exige eleições para a definição dos governantes, e a temporariedade do mandato.
né? Então, o governante vai ser eleito para cumprir um prazo certo e determinado de mandato. Agora, vigora a responsabilização dos governantes. Essa, aliás, é uma pedra angular do princípio republicano, podermos responsabilizar os governantes. Eu coloquei essas características aqui para você, tá? Da república, da monarquia, organizei nesse esquema para você poder apresentar depois ali sua resposta, tá joia? Bom, só falta a gente avaliar um outro item, que é referente às diferentes classificações da federação. O item 2 diz que o nosso federalismo é de segregação ou desagregação ou movimento centrífugo. Quanto à origem, realmente, o nosso federalismo se caracteriza dessa maneira. Nós somos uma federação que se formou por segregação, por isso também chamada de federação imperfeita, já que, na origem, né, no período do Brasil Império, nós éramos um Estado unitário. Todo o poder era central. Havia um único centro emanador de comandos decisórios e normativos, né? E aí, para formar a federação, o poder sofreu essa descentralização no exercício, né, do poder político. Por isso, a federação se forma neste contexto, de federação por segregação, desagregação ou movimento centrífugo, que é um movimento que parte do centro para a periferia. Então, éramos na origem um Estado unitário, todo o poder era central, e aí houve a descentralização, tá? Então, para podermos demarcar isso aqui, só o item 2 é um item correto, a letra C se apresenta como sendo nossa resposta. Tá joia? Então, no item 1, o erro, ao falar da monarquia, é tratar como possível a responsabilização do governante. Lembre-se disso, the king can do no wrong, o rei não erra. Tá? Então, ele não pode ser responsabilizado. Nas monarquias constitucionais de hoje, aliás, o monarca, ele é uma figura simbólica, que exerce funções protocolares. Por isso, como ele não conduz as políticas públicas internas, não tem mesmo chance de ser responsabilizado. O item 2 está certo. Quanto à origem, nós somos uma federação que se formou desse jeito, por segregação, né? Porque nós viemos da União nós nascemos. O Estado era unitário, houve a descentralização para formar a federação. E o item 3 está errado, porque na República tem que responsabilizar os governantes quando eles praticam atos inadequados no exercício da função. Isso no Brasil já aconteceu na década de 90, no caso Collor, em 2016, com a então presidente Dilma Rousseff. Tá? Vencemos a primeira questão, vamos para a próxima. A respeito do sistema e regime de governo, julgue os itens. Então, de novo, uma questão mais difícil do CESP. Tem 3 itens aqui. O primeiro fala que o parlamentarismo caracteriza-se predominantemente pela divisão do poder executivo em 2 partes. Chefia de Estado, exercida pelo presidente, se for uma república, ou pelo monarca, se for uma monarquia, e a chefia de governo, exercida pelo primeiro-ministro. O item 2 diz que o presidencialismo é um sistema de governo típico das monarquias. O item 3 diz que a democracia direta é caracterizada pela eleição de representantes do povo por meio do voto, além de mecanismos de participação popular, como plebiscito, referendo e iniciativa popular. Olha, esses itens não estão difíceis, né? Vamos analisar os 2 primeiros. O item 2 é facílimo. O presidencialismo é um sistema típico das repúblicas. Não existe uma monarquia presidencialista. As monarquias constitucionais são parlamentaristas. Tá? As repúblicas é que podem ser parlamentaristas ou presidencialistas. Bem? Então, observe que o presidencialismo é um sistema de governo atrelado à forma de governo republicana. O parlamentarismo é um sistema de governo que se harmoniza bem, tanto com a forma de governo republicana quanto com a monárquica. Tá? Então o item 2 está errado. O item 1 está certo. Porque, veja, o parlamentarismo ele se caracteriza mesmo por ter uma chefia que a gente chama de dual. Porque 2 pessoas físicas distintas exercerão as 2 tarefas predominantes. Chefia dual por quê? Porque o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro e o chefe de Estado vai ser o presidente ou o monarca, a depender, né, de ser uma república parlamentarista ou uma monarquia parlamentarista. Então, já resolvemos aqui essa questão. Tem sempre conteúdo escrito aqui para você ler depois, né? E o item 3? Bom, ficou simples agora ver o erro dele. A democracia direta é caracterizada pela eleição dos representantes? Não, isso é a democracia indireta, né, que é o nosso caso. A democracia indireta, o povo exerce o seu poder por meio dos representantes que foram eleitos e também diretamente por meio desses instrumentos de participação popular direta que nós já até comentamos no bloco anterior, que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular para a apresentação de projeto de lei.
Bom, isso posto, o item 1 está certo, eu vou marcar a letra A como resposta, tá? Os outros dois itens, não resta dúvida, estão realmente equivocados, tá bom? Agora, mais uma questão sobre sistema de governo, essa aqui é da FGV, da prova de consultor legislativo do Senado, é uma das provas mais difíceis que a FGV organiza, tá? E essa questão, ela diz assim, ó, o senador XX solicitou que seu assessor João realizasse um estudo a respeito do semipresidencialismo, cotejando-o com o presidencialismo e o parlamentarismo. Bom, vamos lá. O semipresidencialismo seria uma terceira via para sistema de governo. Então, temos dois sistemas de governo tradicionais, o presidencialismo e o parlamentarismo. O semipresidencialismo seria uma terceira via que procura unir as características, as vantagens dos dois sistemas anteriores, tá? Sem incorrer nas falhas que eles possuem. Então, o semipresidencialismo, para começar, seria atrelado a uma república, então teríamos um presidente e um primeiro-ministro. Então, a chefia seria dual, como no parlamentarismo, tá? Mas o presidente da república, ele conduziria algumas questões importantes, como chefiar as forças armadas. Por exemplo, ele não teria uma função meramente protocolar, como o presidente numa república parlamentarista, tá? Então, por isso, semipresidencialismo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ler. O que João fala? Ao final de seus estudos, João concluiu que, no semipresidencialismo, o governo depende da confiança do parlamento como do presidente. O presidente também depende da confiança do parlamento, o que consubstancia um poderoso mecanismo de freios e contrapesos. Olha só, o presidente depender da confiança do parlamento, na verdade o presidente é eleito, né? Ainda que no semipresidencialismo ele vai cumprir mandato, então o parlamento não vai destituí-lo assim facilmente, não é assim. É como no presidencialismo, a destituição do presidente depende dele praticar um crime de responsabilidade propriamente, né? Ainda que em menor intensidade, o presidente também pratica atos de governo, embora seus atos não dependam da chancela do parlamento. Atos de governo vão ser praticados pelo primeiro-ministro, né? Atos efetivamente de governo, primeiro-ministro é que vai cumprir essa tarefa no semipresidencialismo, tá? Então, vamos lá, alternativas. Ele está certo em tudo? Não. Ele está errado onde? Ele está errado em afirmar que o presidente depende da confiança do parlamento, porque ele não depende, ele vai ser eleito. O governo depende da confiança do parlamento, o presidente não, tá? E ele praticar atos de governo, que isso é função do primeiro-ministro, tá bem? É interessante porque esse tipo de questão é bem rara, né? Mas, é como eu digo, os ciclos de prova, eles vão mudando. Olha como eu peguei questões recentes só com essa parte introdutória da matéria. Essa questão apareceu de novo, deixa eu marcar. Então, as provas do futuro vão cobrar isso aqui. Não adianta. Antigamente caía pouco federalismo de agregação, segregação, diferença de república para monarquia, de parlamentarismo para presidencialismo. Só que esses sistemas foram ganhando muito fôlego e as questões recentes estão comprovando isso, né? Vamos seguir? Essa questão aqui é mais simples agora, para você dar uma respirada, tá? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios como entes autônomos, e o Distrito Federal como ente sem autonomia e subordinado ao Poder Executivo Federal. Todos esses entes que foram mencionados aqui são entes da Federação dotados de autonomia. Olha o que o artigo 18 diz. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos entre si. Então, o DF é uma entidade dotada de autonomia. Claro que existem algumas instituições no Distrito Federal que a União organiza e mantém. Mas isso não retira a autonomia do Distrito Federal. A União organiza e mantém o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, o Penal, o Militar, o Corpo de Bombeiros Militar no DF. Você pode ler isso no artigo 21, incisos 13 e 14. Tá? Outra coisa, cuidado para não confundir a soberania, que é o poder político exercido, né, de forma plena, a autodeterminação plena do poder. A soberania é um atributo exclusivo do Estado Federal, da República Federativa do Brasil. Os entes federados são dotados só de autonomia. Autonomia é ter tríplice capacidade, tá? Tríplice capacidade significa ter autogoverno, né, escolher e eleger seus representantes no âmbito do Executivo e do Legislativo. Autoadministração é gerir seus próprios negócios, gerir seu orçamento, prestar seus serviços públicos.
E a auto-organização é editar seu documento normativo superior. Cada estado tem sua Constituição estadual. O DF tem sua lei orgânica. Cada município tem sua lei orgânica. A lei orgânica do DF, apesar do nome, tem status de Constituição estadual, tá? E só aproveitando, toda lei orgânica, não importa se é a do DF ou se é uma lei orgânica municipal, porque a lei orgânica do DF tem status de Constituição, né? Como se fosse uma Constituição estadual. Lei orgânica municipal é lei local mesmo. Mas toda lei orgânica é votada no DDD. O que isso significa? É votada em 2 turnos, o intervalo mínimo entre os turnos é de 10 dias e a maioria de aprovação é de 2/3, tá? Bom, então, quando essa questão falou que o Distrito Federal não tem autonomia e fica subordinado ao Poder Executivo Federal, isso daí é um erro, tá bom? Só uma lembrança aqui. Hoje não existem territórios federais no Brasil. Mas o artigo 18, parágrafo 2º, determina que uma lei complementar pode criar novos territórios federais. Se isso acontecer, um território federal novo for criado por lei complementar, ele não será ente da federação e não terá autonomia. O território federal vai integrar a União, pertencer à União, como uma mera descentralização territorial administrativa da União. Mas o território federal vai pertencer à União. Cuidado, o Distrito Federal é ente federado dotado de autonomia. Um eventual território federal que seja criado é diferente, tá? Bom, o item 45 trouxe aqui uma questão que não é tão interessante, mas disse assim: a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende União, Estados, DF e municípios, é a redação do artigo 18. A capacidade para gerir seus recursos, decidindo acerca da aplicação do orçamento próprio, é uma incumbência relacionada a quê? É uma característica que todos os entes federados têm. Qual é? A autonomia. Todo ente federado tem autonomia. Ninguém tem independência, soberania é atributo exclusivo da República Federativa do Brasil e esse autodeterminação aí não significou nada, tá bom? Essa questão da IBFC. Assinale algo que não é característica de Estado federado. Bom, todo Estado federado é autônomo. Ser autônomo significa ter autogoverno, autoadministração, a autolegislação está dentro da autoorganização. A autoorganização é editar seu documento normativo superior e o restante do corpo normativo. Então, o Estado edita sua Constituição estadual e as leis, os decretos estaduais, entende? Isso é autolegislação, está dentro de autonomia. O que os Estados federados não têm é soberania, porque soberania é um atributo exclusivo de quem? Soberania é atributo exclusivo do Estado federal, e não federado, né? Do Estado federal, que é a República Federativa do Brasil. Próximo, Distrito Federal é dividido em municípios, é regido por Constituição própria, votada em 2 turnos, interstício, intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa. O DF não pode ser dividido em municípios, está no artigo 32. Não é regido por Constituição própria, e sim por lei orgânica. Apesar de ela ter esse status de Constituição, ela é chamada de lei orgânica. E a lei orgânica é votada por 2 turnos, intervalo mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3, mas o início da assertiva já tinha comprometido tudo, né? Então já tinha 2 erros aqui, o item pode ser marcado como falso mesmo, tá? Posso seguir? Muita questão de 2023 legal, né, sobre organização do Estado. É vedada a divisão dos territórios em municípios. Olha só, hoje nem existem territórios federais, você já sabe. A Constituição de 88, quando foi promulgada, ela acabou com os últimos territórios federais que nós tínhamos. Amapá e Roraima foram transformados em estados-membros e Fernando de Noronha, que era também um território federal, foi reincorporado ao estado de origem, que é Pernambuco. Você pode ler isso nos artigos 14 e 15 do ADCT, tá? Do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Bom, apesar de a Constituição de 88 ter extinguido os últimos territórios federais, no artigo 18, parágrafo 2º, como eu já comentei, a Constituição permitiu que novos territórios federais fossem criados, né, por meio da edição de uma lei complementar. Isso não aconteceu ainda. A bem da verdade, nós gastamos um monte de dispositivos para uma entidade de futuro absolutamente incerto. Então tudo não passa de uma grande perda de tempo, né? Mas cai em prova. Se um novo território federal for criado, claro que ele pode ser dividido em municípios, tá?
Quem não se divide em municípios é o Distrito Federal. Então, não é vedada a divisão de territórios em municípios, isso daqui é uma bobagem, tá bom? Depois, estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais? Podem. Para isso, eu preciso de aprovação da população diretamente interessada, via plebiscito, e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Os requisitos estão todos listados aí de maneira absolutamente correta e adequada. É isso mesmo, o artigo 18, parágrafo 3º, prevê essa possibilidade de formação de novos estados. Mas para isso acontecer, eu preciso respeitar os requisitos que ali estão listados, e mais um que está no artigo 48, inciso 6º. Então tem que ter consulta com a população diretamente interessada via plebiscito. População diretamente interessada é a população do estado todo. Não é só a população, por exemplo, da área que vai ser desmembrada para formar um novo estado, não. É a população do estado todo. O Supremo decidiu isso já numa ADI. ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade, tá? ADI 2650. Tem que ter pareceres que são opinativos das assembleias legislativas dos estados envolvidos. E aí, se o resultado do plebiscito é positivo, se a população diz sim, as assembleias ofertam os pareceres e aí o Congresso vai deliberar e vai ou não editar essa lei complementar, confirmando a mudança. Agora, se o resultado do plebiscito já é negativo, se a população já diz não de cara no plebiscito, eu nem preciso continuar o processo, porque não faz sentido, né? A título de curiosidade, eu coloquei aqui para você no material quais são as 5 possibilidades de divisão interna do território. Tem incorporação, tem a fusão. A fusão é interessante porque a Constituição chama fusão, no artigo 18, parágrafo 3º, de incorporação entre si. Então, incorporação é uma coisa. Incorporação entre si é outra coisa. Incorporação é o que aconteceu na década de 70, quando o estado do Rio de Janeiro incorporou o estado da Guanabara. Isso é incorporação. O estado do Rio de Janeiro continua existindo, que é o estado agregador, incorporador. E o estado da Guanabara foi absorvido, desapareceu. Isso é incorporação. Agora, incorporação entre si ainda não tivemos. Mas seria, né, a fusão, que a gente chamou aqui de fusão, que a Constituição erra ao falar incorporação entre si, aí eu falei fusão, coloquei fusão aqui, que é o termo mais técnico. O que é fusão? Fusão é isso aqui, você tem 2 estados originários, A e B, eles se unem, se fundem, incorporam-se entre si para formar um novo estado. Aqueles 2 iniciais desaparecem. Por exemplo, o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia resolvem promover uma fusão, os 2 desaparecem e surge um terceiro e novo, que é o Axé Mineiro. Isso seria uma fusão. Subdivisão é quando o estado ele desaparece, mas a divisão do território origina 2 ou mais novos. Então, por exemplo, o estado de Minas Gerais vai desaparecer, porque ele vai ser subdividido. Aí vai surgir o estado das Minas e o estado das Gerais. Entendeu? Isso é subdivisão. Desmembramento e formação, o estado do Tocantins, por exemplo, surgiu assim. É quando um estado existente perde uma parcela do seu território. Então, o estado A está perdendo essa parte do território que vai virar um estado novo ou um território federal. Seria isso, né? Virou um estado novo ou um território federal. Isso é o desmembramento e formação, tá? E uma coisa que acontece muito também é o desmembramento e anexação. No desmembramento e anexação, nenhum estado que já existe desaparece. E nenhum estado novo surge. Aqui no desmembramento e anexação, eu só tenho mudanças nos limites geográficos entre os estados. Por exemplo, o Piauí, ele tem hoje uma faixa litorânea, pequena, claro, mas tem essa faixa litorânea que foi fruto de um desmembramento de uma porção territorial do Ceará. Do Ceará. Acho que sim. Se eu estiver errada, é que essa questão ainda está no Supremo sendo discutida. Os 2 estados brigam por causa daquela região. Mas acho que são esses 2 mesmos. Acho que veio do Ceará aquele pedaço de faixa litorânea. Então, no desmembramento e anexação, você tem 2 estados, o estado A e o B. O estado A perdeu essa parte do território que foi para o B. O estado A existia, continuou existindo. O estado B existia, continuou existindo. Algum estado novo surgiu? Não. Algum estado antigo desapareceu? Não. Entendeu? Então, isso é o desmembramento e anexação. Tá? A questão não cobrou nada disso, né? Eu só quis te mostrar esses fenômenos porque eu tenho visto isso em prova. E acho que você deve estudar isso aqui com cautela. Tá vendo? Eu apresentei esquema para todos, para você poder ler. O que a questão cobrou foi só a redação do 18, parágrafo 3º. Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios. População diretamente interessada aprova em plebiscito e o Congresso tem que editar a lei complementar para isso tudo acontecer.
o item está perfeito. Agora eu vou fechar. Vamos lá? Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões. Realmente isso é matéria de estado, né? Porque você vai unir municípios que são limítrofes para poder facilitar, organizar, planejar a prestação de serviços públicos, né, de funções públicas que são de interesse comum. Então isso tem que ser competência estadual mesmo. O que a Constituição exige é que para criar uma região metropolitana, uma micro-região, uma aglomeração urbana, seja feito por lei complementar. Então isso é a redação do 25, parágrafo 3º. Competência estadual que vai ser cumprida mediante edição de lei complementar. O examinador aqui andou muito bem. O item está perfeito, está correto, pode marcá-lo como sendo um item verdadeiro. E ufa, com isso encerramos a resolução das 50 questões. Qual será a próxima questão desafiadora que você está ansioso para resolver? Por favor, nos indique nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder as novas postagens. Até mais!